Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do X, que bloqueou 8.000 contas na Índia. Olha que absurdo o que o X está fazendo lá na Índia, tá? Eu vou falar aqui, de novo, qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que na Índia tem uma lei que permite o governo fazer isso. É uma lei, tipo a lei das fake news que queriam aprovar aqui no Brasil. E aí, eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque embora eu acho que é um absurdo isso daqui, eu entendo porque que o X obedeceu a lei lá, porque isso é lei lá na Índia. Passou no parlamento deles lá essa lei que permite ao governo bloquear contas. É uma situação totalmente diferente aqui do Brasil. O pessoal da esquerda costuma falar isso. Não, porque o X aqui no Brasil se diz ser o defensor da liberdade de expressão, no entanto, lá na Índia ele bloqueia as contas. Não, pois é, porque lá na Índia tem lei que permite ele bloquear as contas, né? Que se o governo mandar, ele bloqueia as contas. E de novo, o X, o pessoal do X, reclamou, falou não, que a gente é contra isso, achamos um absurdo aqui. Ó. Recebemos uma ordem executiva do governo indiano requerendo o bloqueio de 8.000 contas e coisa e tal, mas lá na Índia tem lei que proíbe isso, que permite isso. A diferença para o Brasil, a diferença para as ações do Alexandre de Moraes, é que as ações do Alexandre de Moraes são ilegais. Não existe lei no Brasil que permita bloquear conta. Aliás, nem explicitamente o Marco Civil da Internet proíbe bloquear a conta. Essas ordens que o Alexandre de Moraes manda para bloquear a conta no Brasil são um absurdo, são ilegais, não deveria ter lei aqui. Felizmente eu acho que não vai ter, embora a esquerda esteja fazendo um esforço danado para aprovar PL de fake news, aí, essa coisa de fake news, não vai conseguir aprovar isso. De qualquer forma, essa é a diferença. É por isso que lá na Índia o X obedeceu sem questionar, e aqui no Brasil eles questionaram mais duramente esse tipo de coisa. Essa notícia foi sugerida por William LF, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o X recebeu uma ordem executiva do governo indiano requerendo o bloqueio de 8.000 contas na Índia. Tá aqui, ó, esse aqui é o texto completo da coisa aqui, ó. Isso sujeito a potenciais penalidades, inclusive multa significativa e prisão dos empregados locais. Ou seja, o que o governo indiano ameaçou o X lá foi basicamente a mesma coisa que o Alexandre de Moraes ameaçou o X aqui no Brasil, de prender as pessoas que estão aqui no Brasil, que são os representantes da empresa aqui no Brasil, o que é um absurdo, né? Esse papo todo, isso é outra coisa que é absurdo, já falei aqui, não tem nenhuma lei no Brasil que exija que a empresa tenha representação no Brasil para ser usada aqui, nenhuma lei. Tanto que tem uma infinidade de sites por aí que não tem representantes no Brasil e ninguém reclama com isso, né? E o Alexandre de Moraes inventou da cachola dele que tem que ter representante no Brasil. Por quê? Porque ele quer poder ameaçar prender o representante no Brasil caso ele não cumpra a ordem absurda dele lá que ele dá para censurar as pessoas. Por quê? Porque ele sabe que é uma ordem absurda, ele sabe que é uma ordem de censura, uma ordem que as pessoas não deveriam obedecer, né? Aqui, ó. Lá na Índia, porém, existe legislação para isso. Isso é que é a diferença dos casos. A legislação lá na Índia permite que o governo bloqueie contas. Tanto que essa ordem aqui não é uma ordem judicial, é uma ordem do governo, do executivo. Por quê? Eles fizeram o que o governo queria fazer aqui no Brasil com o PL das fake news. Queria criar um Ministério da Verdade, que ele dizia o que podia dizer, o que não podia dizer, e se por um acaso você dissesse alguma coisa errada, ele poderia bloquear a sua conta, né? Então tá aqui, ó. As ordens incluem demandas para bloquear acesso na Índia para contas que são ligadas a organizações internacionais de notícias e usuários proeminentes no X. Na maior parte dos casos, o governo indiano não especificou que posts, que lei esse pessoal descumpriu, o que aconteceu, como eles violaram a lei indiana e coisa e tal. Para um número significativo de contas, nós não recebemos nenhuma evidência ou justificativa para o bloqueio das contas. Porém, como é uma ordem que está de acordo com a lei da Índia, nós vamos confiar essas contas, vamos bloquear essas contas e recomendamos que os usuários entrem na justiça. Então procurem, por exemplo, organizações legais que se dispuseram a entrar na justiça contra essa ordem. Repara, lá o governo bloqueando a pessoa e a pessoa pode entrar na justiça para exigir o desbloqueio, para dizer que está errado, né? Então tem aqui algumas associações de defensoria, né? E Pro Bono Índia, Legal Services Authority, aí tem algumas outras aqui. Ou seja, repara a diferença.
do nosso judiciário aqui, que o judiciário está descumprindo a lei no Brasil, né, para bloquear pessoas, para censurar pessoas, para proibir perfis. Repara a diferença que tem para a Índia. Porque, de novo, é o que eu falo para vocês, esse tipo de notícia, o pessoal da esquerda aqui no Brasil vai achar, tá vendo? O X fica falando que defende a liberdade de expressão, mas lá na Índia ele bloqueou. Aqui no Brasil ele não queria bloquear, mas lá na Índia ele bloqueou. Idiota, porque a lei na Índia é diferente da lei no Brasil. Aqui no Brasil, se tivessem aprovado o PL das fake news, o governo poderia também demandar o bloqueio de contas de determinadas pessoas aqui na rede social. E aí o X teria que fazer a mesma coisa que ele fez aqui, ó. Olha só. Nós somos contra, não gostamos disso, estamos chateados. O governo indiano está colocando um monte de coisas aqui que não tem sentido, mas a gente tem que obedecer, porque está na lei, então vamos obedecer. Mas procurem a justiça. Você tem a justiça para recorrer. Aqui no Brasil você não tem, porque a justiça virou o censor máximo aqui no Brasil, virou o órgão que censura todo mundo. É um absurdo completo que a gente está vivendo aqui, essa ditadura judiciária nossa. E pior, é uma ditadura judiciária ilegal, porque a lei que o Alexandre de Moraes usa não existe, não tem lei que proíba ou que permita você bloquear perfis. Ao contrário, o Marco Civil da Internet fala explicitamente que não pode bloquear perfil, pode derrubar post. Se você postou alguma coisa lá, postou uma coisa que eles consideram uma mentira, uma ofensa, alguma coisa assim, eles podem derrubar esse seu post, eles podem processar você, podem exigir indenização e coisa e tal. E no final das contas, mas só isso, eles não podem cancelar a sua conta, eles não podem derrubar a sua conta. Por que isso? Porque cancelar a conta seria censura prévia. Você falou aquela coisa que eles acharam errado, você chamou o Dino de ladrão. É aquela coisa que ele achou errado. Mas isso não quer dizer que todos os seus posts você vai chamar o Dino de ladrão. Alguns desses posts você vai falar de outras coisas, vai falar do time de futebol, vai falar bom dia a todo mundo, né? Bom dia para todos, eu não sei o que. Você tá censura prévia, se você cancela a conta da pessoa, a pessoa não pode falar nada. Ela não pode falar as coisas erradas que ela vinha falando, mas também não pode falar as coisas certas. Então isso é censura, né? Então, ou seja, o absurdo que está acontecendo aqui no Brasil é muito pior do que está acontecendo na Índia. Outra coisa, a Índia ela pode usar a justificativa que ela está meio que numa guerra, né? Não é propriamente uma guerra. Por enquanto é só umas arruaçazinhas que está acontecendo ali na Índia e o Paquistão. Tá, um jogou bomba de um lado, outro jogou bomba do outro, um derrubou o avião do outro, não sei o que lá. A gente não... Por enquanto ainda não é uma guerra. Vamos torcer todos para que não se torne uma guerra aberta isso daí. Mas a verdade é que está meio que no meio de uma complicação militar ali com o Paquistão, né? E aí esse tipo de coisa começa a ter um outro problema. Por exemplo, a Ucrânia também tem feito muito esse tipo de coisa. Mas por que a Ucrânia faz isso? Porque existe todo um programa dos russos de recrutar pessoas para fazer atentados dentro da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia tem que agir contra isso, não tem jeito, né? Aquele Gonzalo Lira, que se dizia jornalista, mas era um infiltrado russo que fazia sabotagem dentro da Ucrânia, era um caso desse tipo. Ele chegou a ser preso lá na Ucrânia, né? Depois ele tentou fugir e acabou se ferrando completamente. Mas no final das contas, isso, em situação de guerra, em situação de conflito militar, isso é importante você ter esse controle. É muito diferente de uma censura aqui no Brasil, que a gente não está vivendo nada, não tem problema nenhum aqui no Brasil, né? Esse caso da Índia, eu acho que também não justifica isso daqui, não. Acho que a Índia está errada, mesmo isso aqui, porque não tem uma guerra propriamente ali ainda, né? Sempre vai ter críticas ao governo indiano, sempre vai ter críticas ao governo paquistanês, mas não tem uma guerra aberta, pelo menos não por enquanto, né? E se você quiser mais informação sobre essa guerra entre a Índia e o Paquistão, eu tenho feito vídeos lá no canal Mundo e Revolução. Sempre que tem alguma novidade sobre esse assunto, eu faço vídeos lá no canal Mundo e Revolução sobre todas as guerras. Sobre a guerra da Ucrânia, todos os dias tem vídeo. A guerra de Israel, quase todos os dias tem vídeo. E a guerra da Índia e do Paquistão, eu tenho feito vídeo sempre que tem novidade nesse aspecto aí. Não deixem de conhecer o meu canal Mundo e Revolução, tem muita coisa bacana lá também.